Oi, pessoal! E hoje eu voltei agora com o corte e a costura dessa blusinha que a gente fez a modelagem juntas. Então, para começar, eu organizei o molde assim, eu tinha pouco tecido, então eu tive que tirar as costas ali. Então, eu coloquei 1 centímetro ali, eu tive que dobrar um pedacinho ali do ombro costa, então eu tirei ele naquele pedacinho, tirei a manga dessa forma. O punho ali da barra, eu tirei a frente ali, vou aumentar, igual vocês viram. E pra costa, eu vou dobrar ele, vou tirar ele assim, dobrado ali. E tirei os viezinhos aqui, porque o tecido tem um tiquinho de elastano, tá? E eu vim e cortei, no caso, eu tenho essa maquininha, mas vocês podem cortar com a tesoura, claro. E vocês podem organizar. Ah, esse aí que eu tô cortando é a tira Pati, tá? Vocês podem cortar do jeito de vocês. Eu mostrei pra vocês como que eu cortei. Tem parte quando se vocês quiserem depois, eu faço pra vocês um vídeo falando um pouco sobre a minha máquina de corte, se vocês interessarem. Quando tem uma curva assim muito acentuada, geralmente eu tiro com a tesoura, tá? Mas eu acho ela muito mais rápida pra cortar. Tô colocando aí um pouco mais lentinho pra vocês, mas ela é bem gostosinha, agiliza bastante o trabalho. Então, pra começar, como na minha ficou com costura no meio costa, eu fechei primeiro meio costas. Depois eu vim, costurei as laterais, né? Frente com costas pelas laterais. E depois eu fechei o ombro. O ombro ali também tinha aquele mendinho, então eu já tinha fechado e mostrei pra vocês, porque foi só a minha, né, gente? Ficou assim, da caiada. Fiz a mesma coisa do outro lado. Depois que eu fiz isso, eu fui lá e fechei no overlock. Passei o overlock nas laterais e no ombro e no meio costa, em todas as partes que eu costurei. Depois eu preguei o elástico na manga. Eu vim costurando ele desse jeito aí. Eu fui esticando um pouquinho o elástico e passando ele ali na manga, naquela parte onde a gente já tinha combinado que ia ter elástico. Fiz isso nas duas mangas. E aí eu achei que ficou legal, depois eu vim na máquina, virei o elástico e eu fiz uma costura ali, a largura do elástico. No caso, meu elástico era 6 milímetros, tá? Fiz a mesma coisa na outra manga. Depois que eu fechei essa parte, eu vim e uni o meio ali, o entre-meio da manga, né, debaixo do braço ali, porque eu deixei aberto para me pregar o elástico, eu acho que era mais fácil. Eu overloquei. Depois que eu overloquei, que eu costurei e overloquei os dois lados, eu vim e preguei a manga, contornei a cava da manga na cava da blusa. Eu primeiro alfineto debaixo do braço, nos meios da costura, para encontrar as costuras para elas ficarem casadinhas, tá? Aí depois eu venho e encosto no pique, eu já tinha determinado o pique lá, então fica muito mais fácil quando tem um pique, tá? Só você unir ali, alfinetar e passar a costura. Não precisa ficar tendo muito trabalho, os piquezinhos ajudam a gente muito nisso aí. Tomando cuidado, viu, gente? Para tecido preto eu sou meio cega, né? Depois que eu fiz isso, eu preguei o viés na cava. Então, eu prego ele, eu começo ele pra dentro um pouquinho da manga, viro 1 centímetro pra ficar mais fácil pra mim. E aí, eu preguei ele, esse viés, ele ficou um pouquinho, eu cortei ele com 3 de largura. Achei que ele ficou um pouquinho largo. Pode cortar o seu aí com 2, tá? 2,5. Depois eu viro 1 centímetro também e finalizo assim.
Depois eu viro 2 vezes e rebato ele pra dentro. Alfineto, vai ficar mais fácil pra mim. Depois eu venho ajeitando ele, passando a costura. E a mesma coisa eu faço no decote, tá? Passo a retinha nela. Ali no decote eu fiz mais fininho, então eu passei um pezinho de máquina. Depois eu vim e aparei 1 centímetro, igual eu falei que eu achei que tinha ficado meio grossinho, né? Então, eu aparei ele ali, depois eu vim virando ele e costurando. Que eu acho que ficou mais delicadinho. Vou dar até um zoom aqui pra vocês verem como que eu fiz. Tá vendo? Vai virando direitinho. Passando a retinha que ele fica bem fininho, fica um acabamento bem bonito. Um detalhe do viés, pregar o viés, é que você não pode esticar, viu? Você tem que puxar o viés e deixar a roupa ficar firme. Agora, pro pate, eu venho e costuro ele assim, fecho a parte de cima dele, igual vocês viram aí. Que aí ele fica assim, ó. E eu venho e faço a mesma coisa do outro lado. Eu confiro direitinho para eles ficarem casando. Depois eu alfineto ele no meio frente ali, e passo uma retinha. Desse jeito. Depois ele fica mais fácil para pregar, tá vendo? Ali embaixo também eu vou costurar só pela metade, porque como ele tem a faixa, então eu faço só, fecho o pate só pela metade. Tá vendo? Ele fica com o rabinho assim. Agora eu venho, viro 1 centímetro, alfineto. E aí eu venho e pesponto. Geralmente, tricoline eu não entretelo, tá? Se vocês quiserem entretelar. Agora, nós vamos pro punho, né, da barra lá. Eu emendo as faixas frente na faixa costas, primeiro laterais, né? Alfineto direitinho, passo a retinha. Depois que eu passo a retinha, eu venho e vou franzir a parte de baixo. Então, como eu faço? Eu dou uma distância de mais ou menos 1 palmo do pate ali, tá vendo? Bem em cima do pate. Aí, eu venho e passo uma costura bem rentezinha ali, a barra. E aí, eu finalizo ela ali também, antes de chegar no final, 1 palmo também. Eu faço 2 vezes isso, viu? Faço 2 costuras. Depois eu pego a linha de cima, ó, de baixo e puxo. Aí eu faço um franzidinho. Eu venho com o meu cos, alfineto ele ali nas laterais, né? Lateral, costura com costura. Depois que eu alfinetei, eu venho puxando a minha blusa, o franzido, até ele ficar do tamanho do punho. No caso da frente ali que sobra uma faixa, eu sei que ali tem que ficar com 25 centímetros, né? Então, eu meço ali até dar a medida. Depois que deu a medida, eu alfinetei todo mundo. E aí, eu passo a costura, porque assim fica bem mais fácil. Eu prego sempre o franzido pra cima, pra mim poder ir ajeitando ele direitinho, pra ele não ir embolando, tá? E aí, não evita ficar dando prega, né? Depois disso pronto, eu venho e fecho a parte que vai ter a faixa, né? Que vai sobrar a faixa. Eu fecho ela, as duas. Depois eu venho e viro ela, né? Dessa forma aí que vocês estão vendo. Uso uma tesoura. E aí, a pontinha, eu venho com alfinete e cutuco ela assim, ó. Até ela ficar bem bonitinha, tá vendo? Faço a mesma coisa do outro lado, depois eu venho, viro 1 centímetro e rebato o meu punho.
Vou colocando 1 centímetro, esticando ele bem pra ele não perder medidas ali, né? Porque geralmente gosta de embolar, né? Ficar feio. Aí eu venho, pesponto ele, essa parte ali, tá vendo? Da faixinha, que sempre gosta de ficar entrando. Então, você vai puxando ela assim, ó. E passando a retinha, que dá super certo. Fica bonitinho. Fica uma costura mais caprichadinha, né? E agora eu venho pespontando o meu punho ali, né? Meu cós da barra. Faço a mesma coisa na parte de baixo, tá vendo? Passo uma costura pra ele ficar todo pespontadinho, pra ele ficar bem chapadinho. E depois eu faço a bainha da minha manga, viro meio mais meio. E aí, fica assim. Essa é a blusa finalizada. Achei que ficou bem bonitinha, bem do jeitinho que eu queria, né? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Esse foi um vídeo feito com muito carinho pra vocês. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim, compartilha. E espero ver vocês já em novos vídeos, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau.